desça sobre todos vós. Amém. Cada vez mais, à medida que avançamos ao longo do ano litúrgico, nos adensamos, quer dizer, mais penetramos, mais fundo vamos, ou pelo menos mais penetramos e mais fundo vamos, no sentido em que Deus nos convida a que nos aprofundemos e a que nos adensemos nos mistérios de Deus. O que é que são os mistérios de Deus? Os mistérios de Deus, quando não soubermos, perguntemos. Os mistérios de Deus são as coisas que Deus sabe, que nós não sabemos, que Deus revela à nossa alma, se nós estivermos atentos. Bem, no Evangelho de hoje, ouvimos que há dois cegos, dois homens que não veem, com os olhos que Deus pôs no seu rosto. Estão avariados, os olhos não funcionam. E eles vão atrás de Cristo. E pedem: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós. Bem, o Senhor, a certo momento, pergunta-lhes se eles creem nele. Se eles creem nele, Cristo, em Nosso Senhor. A cada um deles perguntou: crês tu em mim? E eles dizem que sim, que creem mesmo em Cristo. E Nosso Senhor dá uma resposta. E os ouvidos dos dois cegos ouvem essa resposta. O Senhor diz-lhes: seja feito segundo a vossa fé. Agora é de nos perguntarmos, não é? Porque é que Nosso Senhor Jesus Cristo vai buscar esta frase? Seja feito, isto é, sede curado, ficai a ver, que os vossos olhos voltem a ser iluminados pela luz do dia. É o que o Senhor quer dizer. Mas tudo isso seja feito segundo a vossa fé. Ou seja, se a fé deles fosse fraca, continuariam cegos. Sabemos que a fé daqueles dois era uma fé viva, porque eles foram curados. Lembramos-nos certamente de outros evangelhos que já ouvimos nos tempos mais recentes. Lembram-se do paralítico e daqueles milhares, possivelmente, de homens e mulheres doentes, mais numerosos do que as moscas no verão, em torno da piscina de Betesda. E Cristo não curou a todos. O Senhor cura o paralítico. Só curou o paralítico. E porquê é que só curou o paralítico? Já vamos tentar saber porquê. Porquê é que curou estes cegos? E não curou todos os cegos de Jerusalém, nem todos os cegos de Israel. Não está dito em lado nenhum na Sagrada Escritura que Cristo tenha curado todos os cegos de Israel. Pelo contrário, sabemos exatamente o oposto. Mas o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, afunila tudo. Isto é, afunila, conduz, faz com que tudo flua, como se fossem vários canais de um grande rio que confluem para esse rio, que depois se torna grande por todos confluírem para ele. O Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, faz este apelo do Evangelho de hoje à fé, a importância de termos fé. Mas nós não podemos ter fé e desconhecermos a fé. Na definição do apóstolo São Paulo, quem já leu, quem já ouviu, deveria saber, mas certamente que não sabemos, porque esquecemos e não damos muita importância, não damos muita relevância às coisas de Deus, tanto quanto damos às nossas, senão nós saberíamos pelo menos isto, que São Paulo diz que a fé é o fundamento, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e é a certeza das coisas que não vemos. Mas, dito isto, como São Paulo disse, para nós que somos perros de intelecto, lentos de memória, isto que ele disse, repetindo o que São Paulo disse, se eu perguntasse a nós mesmos, a cada um de nós, trocai-me isto por miúdos, o que é que tu entendeste por estas frases que São Paulo disse? E ninguém diria quase nada ou nada mesmo, porque não é fácil. Bem, para ser mais fácil, temos que aprender a viver
mais aprofundada e mais densamente a igreja, como eu comecei por dizer no início. Então, a fé, amados irmãos e irmãs, a fé é um poder de Deus. Vou repetir. A fé, para traduzir um pouquinho isto, que eu disse que é a definição de São Paulo da fé. A fé é um poder de Deus, dado à mente e à nossa vontade. À nossa mente, ao nosso intelecto, à nossa razão e à nossa vontade. Porque a mente não é a alma. A mente é um dos componentes da alma, entre muitos outros. Hoje não vamos falar da alma, não vos vou dizer quais são eles, esses ou parte desses componentes. Então a mente é um dos componentes, é um dos engenhos que Deus deu à alma. Então a fé é um poder dado por Deus à nossa mente e à nossa vontade. A nossa mente é esclarecida pela luz celestial do Senhor, nosso Deus triúnico. Luz celestial significa energias incriadas, a graça, a luz de Deus. Então a mente é iluminada pela luz celestial de Deus e nessa luz celestial Deus revela à mente, à nossa mente, os seus mistérios, ou seja, as coisas que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. É o que Deus revela à nossa alma. E a nossa vontade, depois de conhecer o que Deus revelou à nossa mente, a nossa vontade vai tentar, procurar realizar, concretizar, fazer com que seja feito o que Deus revelou à nossa mente que fizéssemos. Se deixarmos que a nossa vontade, também ela seja transportada por um movimento de Deus, como um navio, a vela é levado pelo vento que sopra nas mesmas velas. A nossa vontade tem que ser, para ter movimento de Deus, nós temos que nos deixar conduzir por aquilo que Deus quer para nós. Então, para percebermos um pouquinho mais daquilo que diz São Paulo sobre a fé, podemos traduzir desta forma, para entendermos melhor o que é a fé. E a fé é fundamental, amados irmãos e irmãs, para podermos ver com os olhos deste mundo, se formos cegos, como os cegos de hoje, para podermos deixarmos de estar paralisados numa esteira, como o outro evangelho do paralítico. Mas, na Sagrada Escritura, Nosso Senhor também revela uma parte dos seus mistérios. Só que o que é que nós fazemos com a Sagrada Escritura? A Bíblia, como se diz no Ocidente, Sagrada Escritura, como dizemos na Igreja Ortodoxa. O que é que nós fazemos? Na melhor de todas as melhores, melhoradas, grandes e melhores hipóteses, nós lemos a Sagrada Escritura quando tropeçamos nela. E quando ficamos dodói do joelho da perna, não conseguimos levantar-nos durante a próxima meia hora porque dói as costas e ficamos a ler a Sagrada Escritura, não porque a amemos, infelizmente, não porque amemos a Sagrada Escritura, porque não nos conseguimos levantar. Em vez de estarmos os olhos fechados, abrimos os olhos e lemos. E lemos o quê? Lemos o que desconhecemos. Lemos a Sagrada Escritura e nada entendemos. Porquê? Porque Deus gosta de jogar ao jogo do labirinto, do rato e do gato connosco? Não. Porque a Sagrada Escritura não foi escrita para ser lida. A Sagrada Escritura foi escrita para ser entendida. Todos leem, ou muitos leem, a Sagrada Escritura e quase nenhum, ou ninguém, entende. Porque, como eu disse, a Sagrada Escritura foi inspirada por Deus àqueles que a escreveram, para que fosse entendida. Bem, perguntar-me-eis, então, e para entender como é que eu leio, como é que eu entendo se não ler? Sim, mas é ler para entender, não é ler para dizer que leu. Nós hoje, amados irmãos e irmãs, na igreja, se eu tentar saber se algum de nós é cristão, nem preciso que cada um de vós me responda, porque eu sei, só pelos nomes que nós temos, pelos nossos próprios nomes de batismo, eu sei que somos cristãos, porque o mundo hoje chama-se Evanilson e mais uns nomes estranhos assim por aí, mas António, Pedro, Manuel, Maria, Eugénia, Clara, Joaquina, são nomes
que o mundo hoje não comporta. Nós hoje queremos uma novidade falsa. Porque as novidades são bem-vindas para anunciar uma coisa real que nós não conhecemos ainda e que amamos e gostamos muito de ter acesso a. Mas o mundo não nos dá essa novidade. Eu lembro quando eu era pequenino e a minha tia Teresa vinha, eu com 7 anos, de Torres Vedras, uma vez por ano, visitar a senhora, minha mãe e meu pai. Quando meu pai me dava a novidade que a irmã dele vinha aí, era uma alegria para mim, era uma coisa que eu gostava muito de ver a senhora, minha tia. Entendem? Era uma novidade pequenina, mas para mim era muito importante. As novidades têm este propósito de nos revelar que está a chegar aquilo que nós queremos, ou aqueles ou aquelas que nós queremos tanto ter, se for aquilo, e abraçar e beijar, e termos a nossa imediação e proximidade, se for aquele ou aquela. As novidades são para isto. Então, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo revela na Sagrada Escritura coisas novas. E uma das mais novas, eu diria a mais novel de todas, que os apóstolos também esqueceram por um tempo e fomos esquecendo em todos os séculos. E em todos os séculos também alguns, e algumas lembrando. O que o Senhor anunciou, mais importante do que curar os cegos, foi que o meu reino está próximo. O meu reino, o reino dos céus, está próximo. E nós fomos e vamos esquecendo. Fomos esquecendo nos nossos antepassados e hoje vamos esquecendo. Mas voltando à Sagrada Escritura, amados irmãos e irmãs, eu posso, como dizem santos padres da Igreja, eu posso amar o invisível. Ou seja, eu posso amar o que não vejo, mas não posso amar o que desconheço. Ou seja, não posso amar o que não conheço. Se tiverdes dúvidas sobre isto que eu disse, agora, eu não vou traduzir por miúdos para lançar um esforço ao vosso coração, intelecto e alma, perguntai-me depois o que é que eu quero dizer com isto. Mas devo dizer-vos que, amados irmãos e irmãs, a fé é alimentada pela vivência dos mandamentos de Deus na Igreja. Para isso é necessário conhecermos a Sagrada Escritura. Lê-la para a conhecer. Não lê-la para dizermos aos nossos amigos que a lemos. Ler para aprendermos a conhecer o Senhor que inspirou aqueles que a escreveram. Nos primeiros séculos da vida da Igreja, queridos irmãos e irmãs, os mandamentos de Deus eram vividos de uma forma muito mais forte, muito mais densa, muito mais tangibilizável, muito mais odorífica, porque estávamos todos mais próximos uns dos outros e das outras. Éramos todos profundamente mais generosos. Éramos todos aquilo que os outros precisavam que nós fôssemos. Hoje somos cada vez mais aquilo que nós queremos ser e ficamos profundamente tristes se os outros não contribuírem para o pecúlio do nosso património egoísta e egocêntrico pessoal. Nos primeiros séculos era o contrário. E dou-vos 2 pequeninos exemplos. Os cristãos da época, a esmagadora maioria, primeiro, já toquei neste assunto, aqui há uns tempos atrás, eles eram tão generosos, porque olhavam para a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e viam e sabiam, pela tradição da Igreja, que Cristo na cruz não deixou lá apenas uma mão, não entregou uma perna, uma orelha ou as 2 orelhas, os olhos à cruz. O Senhor entregou-se todo na cruz, pernas, braços, orelhas, olhos, nariz, a sua alma, inerente à sua natureza humana, todo ele foi posto na cruz por nós. Tomando este exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo em consideração, o que é que as primeiras comunidades de cristãos faziam e cristãs? Vendiam tudo, vejam bem se alguém nos fizesse um apelo destes. O pior é que ninguém lhes fez este apelo, ninguém lhes pediu, eles próprios se disponibilizaram, eles decidiram vender todo o que tinham, propriedades, casas, bois, jumentos, tudo, entregado para ser aquele dinheiro administrado para curar, ou ajudar a curar os doentes da comunidade, ajudar as viúvas que perderam os seus bens quando perderam o seu marido, ajudar os órfãos que ficaram nas guerras sem pai, sem mãe, a ajudar a que a comunidade crescesse nas coisas que lhe faltavam.
Mas isto, bem, até se entende, vendiam as coisas que tinham. Pois eu digo-vos, segundo a tradição da Santa Igreja, não vendiam só as coisas que tinham para ajudar os seus irmãos. Isto a propósito da fé forte, é a propósito dos cegos que hoje foram curados, é disto que eu estou a falar. Podemos pensar que estou no outro assunto, já não estou no mesmo. Faziam mais do que vender as propriedades que tinham, os jumentos, os bois, as cabrinhas, as ovelhinhas. Eles vendiam-se como escravos. Os homens e as mulheres livres, os primeiros cristãos, não tendo propriedades, nem casas, nem bois, nem vaca para vender, iam ao mercado, levavam 2 ou 3 irmãos e chegavam ao mercado e diziam: eu estou à venda, qual é o preço que dás por mim? Olha, eu mereço um bom preço, eu sou um homem livre, mas eu vou ser dócil a ti, que serás o meu senhor e eu teu escravo. Eu não vou fugir, eu vou trabalhar que nem um danado, mas dá um bom preço, porque o meu irmão está aqui ao meu lado para levar o dinheiro, fruto da minha venda, para entregar à comunidade. Eles precisam deste tipo para viver. Vejam o amor! O amor é abdicar da sua liberdade, ir ao mercado e vender-se a si mesmo por amor aos outros cristãos. Não tinha mais nada do que a sua liberdade. Vendeu tudo o que tinha, tornando-se escravo e prisioneiro por amor àqueles que mereciam ficar livres. Aqueles que fizeram isto deixaram de ser homens e mulheres livres, passaram a ser escravos, morreram, possivelmente escravos e escravas, para que os seus irmãos fossem livres. Esta é uma fé forte que move montanhas. Quem que no mundo de hoje vai entender estas palavras? Quem? Vão dizer que a malta, que nem sabem dizer aquelas pessoas, aquela malta é doida. Mas quem é que faz isso? Fazem isso aqueles que têm a fé forte. Porque quem tem a fé forte não tem conhecimento da vida porque a lê. Tem conhecimento da vida porque conhece a vida não só do mundo, mas a vida que Deus deu ao mundo. Então sabe que a sua vida, quando se entrega como escravo, há 2000 anos atrás, para que os seus irmãos e irmãs tenham mais umas moedas de ouro, para poderem, aqueles órfãos, aquelas viúvas e aqueles doentes, terem melhores condições de vida, porque não havia como ter aquele dinheiro, a não ser que eu me entregue a minha liberdade, e sobre isso cobro um preço. Então, esses não são os de hoje, mas somos vocacionados e chamados, o que quer dizer a sermos hoje como eles são. Então aqueles que entre nós não leram apenas a Sagrada Escritura por ler, não ouviram apenas por ouvir os Santos Evangelhos proclamados aqui na igreja, ou em casa quando um padre, um bispo, vai abençoar a residência de uma família, aqueles que ouviram e que conheceram, que serão conhecedores da vida de Deus, como estes que entregavam a sua vida, tornando-se escravos. Eles não eram doidos, eles não eram lunáticos nem lunáticas. Eles sabiam muito bem que nunca mais teriam liberdade, possivelmente, até ao fim de suas vidas, a não ser que aquele Senhor fosse misericordioso e daí a 30 anos se lembrasse: olha, foste tão dócil, tão bom escravo, que agora podes reconquistar a tua liberdade. Era muito difícil que isso acontecesse. Então o que é que levou esta gente a deixar o bem mais precioso? Porque dar uma casa é bom, mas eu ainda fico livre, fico pobre, dei a minha casa, fico pobre, mas ainda posso passear pela rua, pela floresta, ir à praia, passear à beira do lago, do rio, fazer uma festinha num campo, tudo eu posso. Mas se eu dou a minha liberdade, fico sem ela, não posso mais nada. Eu não sou mais dono de mim próprio, não mando mais em mim mesmo. Então estes cristãos não eram loucos, nem lunáticos, nem doidinhas, porque sabiam, faziam a leitura adequada, eram conhecedores da vida de Deus, eram conhecedores daqueles mistérios que eu disse inicialmente, que Deus revela na luz celestial à nossa mente humana. Eles sabiam que a vida não se esgotava nestes 80 anos. O que é que importava serem prisioneiros e escravos durante 80 anos? Se por aquele ato de amor todos viveram melhor durante esses 80 anos, e se depois dos 80 anos vem a morte, para eles que conheciam os mistérios de Deus, sabiam que a morte era um trampolim para saltarem alto para a deificação com Deus, para a vida eterna. Lá onde não há escravos, lá onde todos nós somos livres da liberdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam isto. Nós não. Infelizmente, quer dizer, mas quando digo nós não é estamos condenados ao nós não. Não estamos condenados a nada.
estamos preparados por nosso Senhor Jesus Cristo, não para sermos condenados, mas para sermos salvos. Se tivermos uma voz forte, sim, numa fé forte, como aquilo que é pedido no Evangelho de hoje, nós queremos o quê? Queridos irmãos e irmãs, comece por mim próprio. Queremos milagres na nossa vida, como os cegos de hoje. E é ilícito, é ilegal, porventura. É mau querer ver quando sou cego. Não é mau querer ver a luz do dia quando só vejo escuridão de olhos abertos ou fechados. Só há escuridão na minha vida porque estou incapacitado de poder ver. Então não é mau pedir os milagres. O que é mau, amados irmãos e irmãs, é só pedirmos os milagres para podermos ter o que temos, para depois podermos abandonar Deus. Quando nos apanhamos servidos, infelizmente, é da natureza humana nossa que herdamos a queda, o pecado, a falta de amor, falta de fidelidade, falta de generosidade, falta de honra de Adão e Eva no pecado que cometeram. É muito próprio a cada um de nós quando nos apanhamos servidos. Servidos estamos a Deus e vamos embora. Um dia há uma história pequenina, se calhar já alguns de vós ouviram essa história. Há um padre que vai a uma paróquia de visita, visitar um outro irmão presbítero, e está lá um senhor que era muito, muito, muito pobre, e aquele padre da paróquia já tinha orado muito por ele, muito, e ele continuava pobre. Então, aquele pobrezinho viu um novo padre e perguntou àquele presbítero se ele orava também por ele, talvez a oração de 2 padres em vez de um ajudasse. Bem, a verdade é que o padre orou, foi-se embora, passado 1 ano, 6 meses, 1 ano, volta à paróquia, visita ao seu amigo padre, e quando chega lá, não encontra aquele pobrezinho na igreja, que ele estava lá todos os domingos, não saía da igreja, todos os dias, e pergunta, mas onde é que ele anda? Pergunta ao padre, amigo dele, e o padre diz, olha, é verdade, ele vinha sempre à igreja, mas desde que tu oraste por ele recebeu uma grande herança, e desde que recebeu a herança, nunca mais pôs os pés na igreja. Nós também recebemos muitas heranças, amados irmãos, às vezes, mas não vem de Deus, às vezes vem do demónio. Não falo de heranças só de dinheiro na conta, nem de casas herdadas, falo de heranças, de nos darem protagonismo, de nos tornarmos mais visíveis, de querermos ser mais aplaudidos, tantas vezes no mundo. Continuamos a não ter grandes coisas materialmente, mas somos de tornar-nos visíveis para o mundo e invisíveis diante de Deus, não porque Deus não nos veja, mas porque ninguém é visível diante de Deus se não transportar a luminosidade do próprio Cristo. Nós queremos milagres, comecei eu por dizer recentemente, nesta homilia, neste diálogo convosco. Temos o direito de os pedir, sem dúvida, mas será que já parámos para pensar se em vez de pedirmos milagres, será que a nossa missão é pedirmos milagres ou sermos nós próprios o milagre de outros e de outras? O que é que isto quer dizer? Em vez de eu pedir o milagre, é eu ser espaço para eu próprio ser o milagre de Deus na vida dos outros. Conto-vos uma história pequenina. Hoje estamos em maré de história. Uma senhora russa viveu há muito tempo atrás. Não há séculos e séculos, há tempo atrás. No século XIX, se não estou enganado. E essa senhora nasceu verde hoje, com os taques, com as, como é que se chama aquilo? Ressonâncias magnéticas e outras coisas. Quando vissem que ela não tinha pernas nem tinha braços, vamos matá-la, toca a brotar, não vai cá fazer nada, vai sofrer, então não tem pernas para andar, não tem bracinho, vamos matá-la, não serve para nada. Pois, esta senhora, que Deus, em sua misericórdia, teve o discernimento divino de não a pôr no século XXI, neste planeta, mas no século XIX, que se fosse hoje não teria nascido, como disse, os pais provavelmente teriam abortado. Ela nasce no século XIX. Então ela nasce sem pernas, faltam 2 pernas àquela senhora e faltam 2 braços. Até ela tem um tronquinho, uma cabeça com um tronquinho. E era cega. Vede bem, para ajudar, cega, não tem pernas, não tem braços. Então ela viveu a vida toda numa caixa, uma caixinha, que era a caminha dela, mas era uma coisinha pequenina. Não tem, vede bem, é um corpo só, um toquinho. Não tem perna, não tem braço e é cega. E o que é que o mundo pensa sobre isto? O mundo pensa que foi
uma barbárie deixar nascer uma criança destas que depois foi adulta e viveu a vida toda para sofrer. É uma barbárie. É grotesco, é grosseiro, não é uma sociedade sensível, mata. Uma sociedade sensível não deixa que casos destes, aberrações segundo a sociedade, coisas grotescas segundo o mundo, venham à luz do dia. Nós só queremos os perfeitos. Perfeitos segundo os critérios do mundo. E segundo os critérios do mundo se eu tiver pernas e braços e não for cego, eu nasço. Se eu não tiver algumas coisinhas destas que me possam faltar, é provável, quase a 99%, não vou nascer. Nos primeiros séculos da vida da Igreja, os cristãos livres ainda se entregavam, vendiam a sua liberdade por amor aos outros, para entregarem o preço da sua venda aos irmãos que amavam. Agora já nem temos a liberdade de nascer, faz de uma perna, ou de um braço, ou de um olho, ou do que for, porque já nos fazem escravos no ventre de nossas mães. Não chegamos sequer a sair do útero, do ventre da nossa mãe, perfeitos ou imperfeitos fisicamente, já se nos matam e dali jogam no lixo para apodrecer entre os papéis e outras coisas que estão nos caixotes do lixo, onde tantos bebés, meninos e meninas foram encontrados, de semanas ou meses. Hoje a sociedade livre das democracias livres faz escravos. Os homens livres nos primeiros séculos e mulheres eram livres e tornavam-se escravos por amor, exercendo a sua vontade livre. Bem, voltando a esta senhora que não esqueceu de irmos. Esta senhora que não tem 2 braços, nem 2 pernas, é cega, não tem olhos. Vive numa caixinha. Sabem o que é que aconteceu? Fez milagres em toda a Rússia e nos países vizinhos. Eram aos 20, 30 mil fiéis e não fiéis, e conhecidos e necessitados, que vinham pedir as orações dela. E ela orava por todos. Não via ninguém, nunca viu o rosto de ninguém. Nunca olhou o rosto de ninguém. Orava a Deus, porque tinha uma fé forte. E todos eram curados. Até que um dia, alguém pergunta, chamava-na mãezinha, naquela caixinha, que não sei se ela era muito grande, falam sempre de uma caixinha porque ela não devia ser muito grande. Bem, não tendo perna, não tendo braço, mais curtinha ficava. Mãezinha, mas como é que tu és feliz? Porque eu vejo que tu és feliz, tu sorris, e as tuas lágrimas são sorrisos enganchados, encadeados, como uma corrente, ela após ela, entroncando no anterior e no seguinte. Alguém lhe disse isto. Tu és feliz, mãezinha. Como? Se não tens pernas, és cega e não tens braços. A resposta desta Santa Senhora. Sabes, no mundo, toda a alegria, toda a felicidade que eu queria encontrar, o Senhor nosso Deus, Cristo, Salvador nosso, é tão bom, tão misericordioso, ama-me tanto, que a única coisa que eu precisava e que eu queria, Ele dá. E a minha alegria neste mundo está quando chegam de manhã, aqui é a casa, abrem aquela janelinha e entra uma brisa suave que toca o meu rosto, lá da rua, entra pela janela e toca o meu rosto. E aquela luz que entra pela janela aberta, aquela luz e aquela brisa no meu rosto são as 2 únicas coisas que neste mundo eu preciso, e as 2 Deus me deu. E eu não preciso de nada mais. Vê? No entanto, para nós, homens e mulheres do mundo, pensamos logo depois, coitadinha, quando era criança, não pôde abraçar os pais, não tinha braços, não pôde correr pelo parque com as outras crianças, meninos e meninas, quando tinham seus 5, 7, 8, 10 anos, porque não tinha pernas para correr. Nunca viu o rosto da mãe ou do pai que a amava, porque não tinha olhos para ver. No entanto, ela era o milagre permanente de Deus, naquela Rússia, naquele tempo. Ela era o poço, a fonte da água viva de todos os milagres que Deus fazia, era através dela. Ela nunca pediu para que Deus lhe desse 2 pernas, nunca exigiu na sua oração que o Senhor lhe devolvesse as mãos e braços que não tinha, nunca pediu como os cegos de hoje, Senhor, eu não vejo, eu quero ver. Não, ela não pede nada disso. Ela só pede, porquê? Porque nós sabemos, lemos em algum sítio, não, mas sabemos, porque ela morreu naquele estado, sendo um rio preenchido pelo caudal do amor de Deus,
Sabemos que ela viveu sendo aquela que escutava, que ouvia a todos. Não via ninguém e ouvia a todos. Não abraçava ninguém e amava a todos. Não podia ir ter com ninguém, vinham ter com ela e ela ouvia e prestava atenção ao que cada um lhe pedia. Então nós sabemos que ela a amou profundamente. Amou até à exaustão. Vede, não é preciso nem ter 2 pernas, nem 2 braços, nem olhos para amar, nem para sermos canteiro cuidado pelo jardineiro divino que é Cristo, Verbo encarnado, nosso Deus. Estes são os exemplos, alguns poucos, de uma fé forte. De uma fé forte. A fé forte existe quando só importa o outro e a outra, e eu nada importo. Eu só sou importante para fazer uma transação para perder tudo o que eu sou, o que eu tenho. Uma transação que me torna invisível, convidado e relegado ao esquecimento. Como estes livros cristãos que se vendiam como escravos, eles eram relegados ao esquecimento, eram transportados para outros países, enganchados, agrilhoados, em carretas, em carroças, puxadas por bois e por cavalos. Nunca mais os cristãos, aqueles pelo menos, os viam. Mas nós sabemos hoje, não os viam pelos olhos da carne, mas viam-nos pelos olhos da fé, porque eles hoje estão nos altares da igreja, glorificados, postos nos ícones. Não todos, mas muitos desses que se venderam para serem escravos, para com o preço da sua escravidão e da perda da sua liberdade, comprarem liberdade dos que estavam livres, condenados como escravos à morte, porque eram doentes. Que importa ser livre, se sabe que vai morrer, não pode ter medicamentos nem ser tratado. É viúva, não herdou nada, não tem casa, vai morrer no gelo do inverno. Naquela altura não havia aquecimento como hoje. Nem se podia fazer fogueira quando se queria, porque a lenha pertencia ao senhor feudal. Se o conde, ou o duque, ou o marquês, ou o que fosse, ou nos cônsules, procônsules, ou os centuriões, ou o que fosse o Império Romano, que tivesse poder, se eu fosse apanhado a cortar lenha do espaço geográfico que não me pertencia, cortavam o pescoço ou cortavam uma mão no Império Romano, e cá também, mais tarde, era igual. Então, nem fazer uma fogueira para me aquecer não podia. Logo, se eu não tenho casa, vou morrer. Só vou viver, se estou no mês de agosto, bem, mais uns mesitos. Se o inverno chegar mais cedo, vou partir mais cedo, morro mais cedo. Se chegar mais tarde, por misericórdia de Deus, parto mais tarde. Mas era isto. Então eles davam tudo o que eles tinham, e não tendo nada, tinham-se a eles mesmos, para que os outros pudessem viver. Vejam o amor. Quantos pais e mães que são capazes de fazer isto? Se calhar muito poucos. E não estou a dizer que é assim que todos devíamos fazer. Não, é muito difícil. Claro que é. É preciso ter a fé forte que estes nossos irmãos primeiros e irmãs iniciais dos primeiros séculos tinham. Ver, este é o exemplo que devemos ter na nossa vida. E sabe o que acontece? Quando se ouve palavras como estas que eu estou por aqui a dizer, muitos de nós pensamos: estou cansado, quero ir para casa, tem tanta coisa importante para fazer. E mesmo aqueles de nós, homens ou mulheres, que ouvem estas palavras com respeito, não é por mim, respeito por si próprios. Eu estou a procurar falar em nome de todos nós, não é em nome de mim, é em nome de todos. Deus é aquele, nosso Deus Salvador Jesus Cristo. É esse que é o nosso Salvador. E nós não damos importância, sabe porquê? Porque começa o estômago a doer, as pernas, estamos há muito tempo parados no mesmo sítio, mas quando vamos, por exemplo, para outras coisas do mundo, nós ficamos num concerto, olha, começam os jovens vão 6 horas a ouvir concertos de música rock e não sei o quê, ficam 6 horas ali. Mas se vierem à igreja, não vem, ou pouco, meia hora já não sabem o que querem fazer às pernas, e mexe aqui, para a frente, para trás, para a frente, para trás, não para. Porquê? Porque o nosso amor não está aqui. Porquê é que não está aqui o nosso amor? Porque o nosso coração está com o nosso amor. E também não está cá, porque o nosso amor não está cá, o nosso coração está com o nosso amor, não temos nem amor nem coração, somos um corpo vazio. Somos como a Sagrada Escritura, que lemos e não compreendemos, que lemos e não conhecemos. Bem, mas posto isto, e para nos animarmos um bocadinho, dá a impressão que eu só anuncio desgraças, o fim de tudo, não vale a pena nada, não. Vale a pena tudo, se não quisermos ser isto que eu estive a mencionar. Os séculos de hoje quiseram ser iguais a Cristo. Esta senhora que vivia numa caminha do tamanho de uma caixa, foi ela própria um milagre permanente para os outros. Estes cristãos inicialmente davam tudo o que tinham, veio até a própria vida e saúde e liberdade e tudo, por amor. Então, não há fé sem amor. Eu posso amar o invisível, como eu vos disse inicialmente, mas não posso amar o que desconheço.
estes e estas dos primeiros séculos, e esta senhora, a mãezinha que fazia milagres, fazia Deus através dela, ela não fazia Deus através dela, eram fontes de amor profundo, Viam que esta vida, no dia a dia que nos oferece, é uma vida muito triste. Olhem para o dia de ontem, vejam o dia de hoje, e amanhã, quando chegar ao fim do dia, vê se o dia da amanhã foi muito diferente do dia de anteontem. Anteontem já estamos no dia da amanhã. E vejamos daqui a 10 anos se os nossos últimos 10 anos foram muito diferentes dos últimos 10 anos anteriores. Umas coisitas foram diferentes. Mas no essencial, será que a nossa vida mudou, se transfigurou, se transformou? Somos nós, pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que Deus pode usar para sermos um milagre na vida dos outros. Nós temos a responsabilidade de não pedirmos só milagres a Deus para nós, mas nós próprios nos transformarmos em fonte de milagre para os outros. Como é que eu posso ser uma fonte de milagre para o meu irmão? Ou se ele tem fome, diz o Senhor, e eu prescinde da minha comida, eu sou a fonte de milagre daquele dia. Ele comeu naquele dia porque teve o milagre deste seu irmão ou irmã pegar na minha comida. Deixei de comer naquele dia para que ele comesse o que eu não comi. Então, eu sou um milagre dele, que Deus convidou para que eu fizesse na vida dele. Nem sempre Deus vem cá e abençoa e aparece uma malga de comida, como aqueles peixes que se transformaram em não sei quantos milhares de peixes e os 5 pães. Nem sempre. Muitas vezes Deus quer mais do que isso. Quer que nós sejamos um milagre na vida dos nossos irmãos e irmãs, porque Cristo é um milagre na vida de todos nós. E se nós somos chamados a sermos semelhantes àquilo que Ele é, nós somos semelhantes a ser também aqueles que se disponibilizam para que sejamos canais pelos quais Deus age, operando milagres, não só com as mãos dele, nosso Senhor Jesus Cristo, mas pondo a graça dele dentro de nós, usando as nossas mãos, usando a nossa vontade, usando o nosso intelecto, a nossa mente, a graça que nos dá para nós sermos o milagre na vida das nossas irmãs e irmãos. Lembremos-nos disto. Quando formos orar, primeiro, pedirmos ao Senhor não coisas, mas agradecer ao Senhor a vida que nos dá e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Primeira coisa, perdão pelos nossos pecados. E depois, pedirmos ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo que nos dê um bocadinho da força daqueles que eram homens e mulheres livres e se vendiam como escravos no primeiro século, para que pelo preço do custo da obra e do material vendido, que era carne humana, os irmãos pudessem viver melhores. Que esses exemplos não o vamos agora. Não há leilão de escravos, pelo menos aqui, conhecido, no mundo de hoje. É proibido, mas não há, oficialmente. Então não vamos fazer essas coisas. Mas vamos ter o mesmo espírito. Vamos ser como esta senhora, que podia todos os dias pedir 2 pernas, 2 braços e 2 olhos, 6 coisas essenciais, e nunca pediu nada para ela. Ela só pedia a Deus que curasse os outros irmãos e irmãs. Peçamos nós a Deus para termos também um pouquinho disto, tanto que esta senhora tinha e que os nossos irmãos dos primeiros séculos tinham, e que nós somos tão falhos ainda em ter, mas que temos tudo para ter, tudo para fazer ainda. Temos não o mundo, nós não temos o mundo para transfigurar. Cristo não veio salvar o mundo, nem veio transfigurar o mundo. O Senhor nunca disse isso. Cristo veio transfigurar todos aqueles que no mundo queiram ser como Ele é. Então nós também temos essa missão de transfigurarmos, mudarmos não o mundo, mas mudarmos esta família. Ajudarmos aquele a ser transfigurado pela graça e amor de Deus, o outro a ter um rosto diferente, um coração disponível. Nós somos chamados, esta é a missão daqueles que creem pela sua fé no que o Senhor diz. E o que o Senhor diz é isto, já vos disse há pouco: o meu reino está próximo. Com estas palavras vos deixo. Lembremos de refletir. O meu reino está próximo. Está a chegar. É o que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Que o Senhor vos ama em todos os dias da vossa vida. Vos fortaleça na vossa fé para seres pilares de fé que não dobra, forte, firme, sólida, na fidelidade, no amor, na disponibilidade. Uma semana abençoada para todos os vossos filhos e filhas e para todos nós. E umas férias belas. Se levardes Cristo para e estiver convosco nas vossas férias, nas vossas refeições, quando vos deitais, que Cristo esteja no leito para vos abençoar durante o sono, nas vossas manhãs, quando vos ergueis da cama. Quando andais pelo dia tristes ou alegres, que o Senhor
ande de mão dada convosco. Eu não creio, mesmo que possais crer, que aquilo que eu vos digo é algo romântico. Para mim não tem nada de romântico. Cada palavra que eu digo é cada palavra que eu creio que é mesmo assim. Somos livres de crer ou não. Ninguém nos obriga a nada, muito menos nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é mesmo para mudarmos, amados irmãos. Agora, cada um de nós vê se quer. Quero eu mudar. Quero eu mudar hoje, amanhã. Quero mudar o quê? Ser igual a quem? A Cristo? Ou tenho parâmetro ídolo do mundo? Entendem? Nós somos livres para decidir. Mas com esta frase, outra vez repetindo, pela terceira vez, vos deixo. O reino dos céus está próximo. Então meditemos sobre isto. Rei dos céus Consolador, Espírito de